E é isso aí, meus amigos. O Real Digital está cada vez mais perto. E hoje saiu a notícia que o Real Digital não vai se chamar Real Digital, mas sim Drex. Vou descer aqui para mostrar para vocês o que significa essa sigla. A sigla significa digital, real, eletrônica e o X é para passar uma ideia de modernidade, para passar uma ideia de alguma coisa legal, uma X, uma Dex, alguma coisa do tipo assim. Mas o X na verdade que não significa nada, do mesmo jeito que o Pix não tem significado, né? Então, criaram aqui o Real Digital e agora deram o nome de Drex. Isso mostra que cada vez mais a gente está perto de uma moeda digital no Brasil. E eu achei interessante trazer essa notícia aqui para vocês, porque diferente do lançamento da documentação do Real Digital que teve antes, que eu nem quis mostrar aqui no canal, essa daqui tá aparecendo em todos os meios de mídia tradicionais. Tem rádio, tem televisão falando. Até minha mãe hoje foi falar comigo sobre isso aqui, preocupada que vai acabar com dinheiro físico, né, dinheiro de papel. Então é uma notícia que realmente tá entrando em todos os meios da sociedade para mostrar que vai vir coisa nova, do mesmo jeito que veio o Pix, vai vir uma moeda digital do Brasil. Por um lado isso é bom porque o Brasil tá na vanguarda disso, de todos os países do mundo o Brasil tá na frente, o Brasil inovou com o Pix, não sei se vocês sabem, mas no ano passado, se eu não me engano foi o Banco Mundial, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, deu um prêmio pro Brasil, ou só parabenizou, né, por ser o país que mais estava digitalizado, né, o governo mais digitalizado. Se você entrar hoje em qualquer serviço do governo, você vai ver que você, com uma conta só, você acessa tudo, você consegue fazer tudo digitalmente. Logo em seguida veio o Pix, que deixou as transações muito mais rápidas. Isso é muito diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, normalmente as pessoas usam o aplicativo Cash App. Na Europa eu nem sei como que eles fazem lá, mas deve utilizar algum aplicativo também do tipo, sei lá, PayPal da vida. Mas aqui no Brasil a gente não precisa de um aplicativo como era antigamente. Antigamente a gente tinha que usar o Mercado Pago se a gente quisesse mandar transferência rápida. Surgiu o Nubank depois, que aí mandava TED em poucos minutos já estava na outra conta. Veio o PicPay querendo ser uma carteira, mas aí veio o Banco Central e lançou o Pix, que simplesmente interligou todos os bancos com transações que ocorrem em menos de um segundo. Então o Banco Central do Brasil está inovando muito com esse presidente que está aí, né, o Roberto Campos Neto. Foi um presidente realmente que destacou o Banco Central de uma forma que não era assim antes. Mas, como a gente fala de criptomoeda aqui no canal, a gente tem que falar dos pontos negativos. Que o real digital vai facilitar a censura, vai facilitar autoritarismo. Se você tiver alguma dívida, vai ser muito mais fácil de alguma entidade bancária pegar esse seu dinheiro de volta, né, bloquear, porque o real digital, ou o Drex, né, que é o nome oficial dele agora, ele vai ser um token ERC20. E vocês podem ver o código-fonte do Real Digital aqui no meu repositório que eu criei, chamado Real Digital Reverse Engineering. Esse repositório eu criei no dia seguinte, no dia seguinte ou no outro, que lançou a documentação oficial do Real Digital pelo Banco do Brasil aqui no GitHub. Eu fui lá na documentação, olhei detalhe por detalhe o que fazia cada coisa e fui fazendo ali de forma que ele no final ficasse muito próximo do que estava na documentação. Muito próximo porque a gente não tem ainda o código-fonte oficial. Isso aqui fui eu que criei utilizando a documentação. Mas eu tenho quase certeza que o código oficial do Banco Central, né, que eles irão divulgar lá no final de 2024, que é a previsão que eles estão dando, né, para o Real Digital ficar pronto. Eu acredito que esse código que eu criei aqui vai ficar muito próximo da versão oficial. Isso porque eu verifiquei a ABI, verifiquei todas as funções, a documentação, eu rodei isso aqui, criei testes também, ó, criei testes aqui para garantir que todas as funções desse real digital que eu criei funcionem de maneira próxima à documentação. Novamente, a gente só vai saber se o código é muito parecido com esse aqui quando lançar de verdade pelo Banco Central. Mas enquanto ele não divulgou o código, a gente tem que se contentar com essas engenharias reversas, né, que tem aqui no GitHub. Novamente, a minha foi a primeira, eu fiz na mesma semana que saiu, outras pessoas fizeram depois e ganhou até uma certa fama aí no meio cripto. Mas se você olhar aqui, desde o primeiro commit, deixa eu ver qual que foi o primeiro commit aqui.
Fala aqui que é o último mês, mas a data certinha aqui, se você quiser olhar, tem que olhar lá nos arquivos do GitHub. Não vou mostrar isso aqui agora, mas vamos ao que interessa, pessoal. Qual que é a aplicação do Real Digital? O Banco Central frisou aqui, eu li outras notícias, que ela vai valer um real, né? Não é uma criptomoeda. Ela se assemelha mais a uma stablecoin. Eu não sei se o Banco Central falou que ela é uma stablecoin, mas eu acredito que ele não falou isso, porque ele deu o exemplo que o Real Digital, que o Drex, né, não era uma criptomoeda e nem era uma stablecoin. Ele está falando que o Drex é mesmo o real. É o próprio real, é a representação do real no meio digital. Uma coisa interessante do Drex é que ele vai utilizar uma blockchain compatível com a linguagem Solidity, ou seja, uma blockchain EVM, Ethereum Virtual Machine. Um ponto negativo é que essa blockchain é uma blockchain privada e permissionada, ou seja, somente pessoas específicas vão ter acesso aos nós dessa blockchain. Pelo menos nesse início, né, nesse estágio inicial, somente pessoas da whitelist ali do Banco Central estão participando. Dentre elas tem Itaú e Mercado Bitcoin, para vocês terem uma ideia. Então é uma coisa bastante elitizada. Não sei nem se o Nubank, né, que é um banco enorme, está nessa whitelist, mas provavelmente deve estar, né? Não consigo afirmar isso para vocês. Por ela ser compatível com o Solidity, a gente vai poder criar smart contracts. Só que aí eu fico esbarrando essa possibilidade de criar smart contracts na definição que é uma blockchain permissionada, né, que somente pessoas específicas terão acesso. Então, será que nós, programadores comuns, né, pessoas aí normais do Brasil, poderemos criar alguma coisa nessa blockchain? Poderemos utilizar para criar alguma coisa, um NFT, um contrato, algum jogo lá dentro da blockchain? Bem, levando por base que é uma blockchain privada, eu acredito que não. Somente os bancos terão acesso a isso, e aí sim os bancos poderão criar contratos, poderão criar a carteira ali dentro do aplicativo do banco, e você com a sua conta tem um endereço. Então, nesse primeiro momento, com as informações que eu tenho aqui, eu acredito que não é qualquer pessoa que vai conseguir criar um smart contract. Mas, em outras notícias que eu falei aqui, inclusive nessa que está aberta aqui mesmo, ó, ele fala que poderá fazer transações com a versão digital da moeda, fala que vai facilitar transações comerciais, poderá ser usado para comprar imóveis, veículos e títulos públicos. Dá a entender que tudo isso aqui vai ser na blockchain utilizando smart contracts. Mas como essas coisas aqui são coisas que é muito difícil uma empresa normal, né, uma empresa que começou agora a ter acesso a esses meios aqui financeiros, né, por exemplo, comprar e vender imóvel exclusivamente pela internet, veículos, títulos públicos, eu acho que isso aqui vai ser muito elitizado e somente os bancos grandes mesmo terão acesso, ou aquelas fintechs que pelo menos têm um registro ali no Banco Central. Agora nós mesmos, eu acredito que pelo menos nessa fase inicial a gente não vai ter acesso, e talvez a gente nunca tenha acesso a criar nossos smart contracts, porque até seria uma coisa ruim. Pensa, o tanto de gente que queria criar coisas aleatórias na blockchain e aumentar ela exponencialmente com coisa inútil, contrato com bug, e aí depois a pessoa criava um contrato novo, outro contrato, e ia ficar esse tanto de coisa lá na blockchain sem utilidade. Então eu acredito que nesse primeiro momento, ou nunca, nós seremos capazes de criar contratos nessa blockchain. Aqui nessa notícia aqui da Agência Brasil, ela fala que os testes começaram desde o início do ano. Peguei a lista aqui diretamente do site do Banco Central dos participantes do piloto do Real Digital. Aqui a gente pode ver que o Bradesco é um dos participantes, a gente tem o Nubank, Banco Inter, Microsoft, Sevencom, não sei que empresa é essa, Santander Asset Management, First e Toro CTVM. Itaú Unibanco, eu não sei porque que alguns eles uniram aqui na mesma linha, se são empresas diferentes, mas tudo bem. Itaú Unibanco, Basa, Techban, Pinbank, Dynamo, Cressol, Banco Arb, N-Tokens, ClearSale, Foxbit, CPQD, AWS e Parfim, SF Coop, Ailus, Cressol, Cicobi, Sicredi e Unicred. O Banco XP e Avisa, Banco BV, Banco BTG, Banco ABC, Hansa e LoopPay, Banco B3 e B3 Digitas, ABBC, Banco Brasileiro de Crédito, Ribeirão Preto, Original, ABC, BS2 e Seguro, ABBC, BBChain, Microsoft, EBIP e o Banco do Brasil. Dessas empresas aqui, eu havia dito que tinha o mercado Bitcoin, mas
pelo visto que eu me enganei, né? O mercado Bitcoin não está nessa lista. Ou eu li alguma coisa errada. Mas as empresas que trabalham com cripto propriamente dito, eu acredito que é somente a Foxbit, Farfin, deixa eu olhar alguma outra, a LoopPay e talvez essa BB-Chain aqui que tem chain no nome, mas eu não faço ideia de que empresa é essa. Mas no mais é isso, pessoal. Queria só passar essa notícia aí do Drex para vocês, que é uma nova moeda digital, que é o nome oficial do Real Digital. Aí no Brasil, o link do meu repositório com o código que eu construí aqui do Real Digital vai estar na descrição. Várias outras pessoas já utilizaram aqui esse meu código para estudo, para criar videoaulas. Se você quiser utilizar também, fique à vontade. É só você pegar o link aí embaixo e mostrar o repositório no seu vídeo ou na sua aula. Mas é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!